Bom dia, gente. A nossa devocional hoje está lá em Salmos, no capítulo 2, lá no versículo 10. E que diz assim, olha: Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bom, esse salmo aqui, ele pode ser um salmo referente ao rei Davi, mas em Atos, os apóstolos usam ele com uma menção a Jesus. E aí eu fiquei pensando nesses últimos versículos aqui e me chamou muito a atenção as ordens que Deus, que o salmista escreve, né? Que Deus não, né? Porque aqui não é Deus que está falando. Mas as ordens que o salmista descreve para um final. E as ordens são: sejam prudentes, deixem-se advertir, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho. E aí eu fiquei meditando aqui nessas ordens e eu falei: nossa, Deus, foi escrito há tanto tempo para uma ocasião que não era o fim dos tempos, né? E agora esses mandamentos e essas ordens nós podemos usar hoje facilmente nos nossos dias. Sejam prudentes, ou seja, sejam fiéis, permaneçam, sejam obedientes. Deixem-se advertir. Gente, como tem sido difícil nós ouvirmos uma mensagem de confronto, de mudança, e a gente se deixar advertir por essa mensagem, sabe? Eu não sei vocês, mas eu gosto de ser corrigida. Eu realmente gosto de ser corrigida. Embora às vezes aquele meu primeiro momento seja: Deus, não vou fazer, vou falar, vou acontecer. Mas depois a gente para e pensa, e aí a gente começa a pensar naquilo que nós fazemos, naquilo que nós praticamos, sabe? E a gente entende que é a própria palavra nos confrontando. E isso é maravilhoso, porque nós entendemos o princípio de um pai e de um filho, e Deus, ele realmente nos adverte o tempo inteiro. Por quê? Porque somos filhos. E a mesma coisa que um pai e uma mãe faz com o filho: não faz isso, não mexe naquilo, não pode fazer isso. Olha, isso você fez errado. Olha, isso aqui não pode fazer. Olha, isso aqui não condiz você fazer. Você não é assim, não foi essa criação que eu te dei, não foi para isso que eu te fiz. É exatamente a mesma coisa. E nos dias tão complicados, como é difícil aceitarmos a palavra de Deus, sabe? Aquela que confronta com os nossos erros, com os nossos defeitos, com as nossas falhas, com os nossos pecados, com aquilo que temos feito e deixado em falta. Como é difícil nós entendermos que essa palavra de confronto, essa palavra de repreensão é para o nosso bem. E às vezes a gente quer bater pé, a gente quer falar que não, eu não faço isso, mas no finalzinho, lá no fundinho, nós sabemos que essa palavra veio do próprio Deus para nos confrontar. E eu achei muito incrível essas ordenanças aqui do final. Sirvam ao Senhor com temor, e o temor remete à reverência, ao respeito à palavra de Deus. E aí eu descobri que quando fala sobre tremor, no sentido, sabe, num sentido figurado, é medo, né? É tremer de medo, mas a Bíblia também diz o tremor como obediência. E aí o negócio ficou meio difícil, porque alegrem-se nele com tremor, alegrem-se nele na obediência. E aí a gente começa a pensar, eu vou deixar vocês pensarem aí, senão fica muito grande de novo. Beijem o filho para que não se irrite, ou seja, está falando a respeito de uma adoração, de uma intensidade, de um amor, de um carinho, de um zelo sobre o filho. E às vezes a gente no caminho, a gente deixa essas coisas morrerem, sabe? A gente deixa o carinho, o cuidado, o zelo, a reverência, porque a gente está cansado demais, o caminho cansou, a gente andou muito. Mas o convite aqui, a
regra aqui, a ordem aqui sobre os finais é sobre beijem o filho para que ele não se irrite. Sabe, não para de adorar, não para de elogiar, não para de render graças ao Senhor no caminho. E muitas vezes a gente esquece porque a gente acha que o simples fato de estarmos no caminho já basta. Não, depende muito de como você está no caminho. E que nessa manhã essas ordens possam chamar a sua atenção assim como chamou a minha atenção. Sejam prudentes, deixem-se advertir, sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor, beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Então fique com essa palavra em nome de Jesus, amém?